Pessoal, ligado no canal, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Estamos começando mais uma semana, mais um mês abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção, porque hoje tem estudo da lição. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, não perca tempo, porque nós enviamos lições diárias, a nossa lição na Escola Sabatina de Adolescentes, para você todos os dias. Deixe seu like, ative o sininho e vamos lá para o nosso estudo de hoje. Rola a vinheta. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro. Estamos começando o último mês do ano. Só temos que agradecer por esses 11 meses terem passado. Chegamos agora no último mês. Muito bom. Então, estamos começando hoje nosso roteiro original. E estamos falando sobre o quê, né? Sobre o último tema ali da nossa lição de Neemias, né? De toda a história de Neemias. Que acontece como quando aconteceu a grande reunião em que o povo recebeu as orientações divinas e guiados pelo próprio Espírito Santo, né? Para que aquelas pessoas como Esdras, né? Que ensinou para todo o povo e que o povo entendeu, né? Sobre o crescimento espiritual. Porque eles estavam fracos de mente espiritual. Mas agora com essa mensagem toda de orientação divina, eles estavam totalmente fortes, em outro patamar de grau de espiritualidade. Então, o capítulo da Bíblia de hoje é Neemias capítulo 8. Acesse na sua Bíblia aí, leia e releia para que você entenda mais sobre o que estamos estudando na nossa lição. Neemias capítulo 8. E com isso, irmãos, com o nosso quadro de perguntas. Nosso quadro de perguntas, vamos para a nossa primeira pergunta. Quantas vezes aparecem frases que se referem aos mestres ou aos ouvintes ali presentes sendo capazes de compreender o que estava sendo lido? Foi na base de 5 vezes, 6 ou até menos, né? Aí vamos para a outra. Circule a palavra entender. É um desafio. Assim como foi na última semana, né? Foi nossos e nossos. Hoje a palavra entender, que aparece bastante ali no capítulo 8 de Neemias. Circule a palavra entender todas as vezes em que ela aparece na passagem. E por que você acha que há tanta ênfase na frase entender-se o que era lido? Porque essa palavra é tão importante nessa história, entender. Para deixar bem destacado, para que o povo entendesse, refletisse e cumprisse o que estava sendo falado, para que o povo mostrasse a importância da palavra entender. Porque não é só falar, não é só ouvir, mas também você tem que entender. Isso é bastante comum na nossa vida. Nós ouvimos, nós falamos, mas o importante de tudo é nós entender o que os outros estão falando ou o que nós estamos falando. Então, por isso que essa palavra entender é tão importante nessa lição, nesse capítulo. Segunda pergunta. Como você descreveria os adoradores reunidos nessa cerimônia de culto sagrado? Para mim, essas pessoas todas, eu chamaria de curiosos. Por que curiosos? Porque eles estavam querendo saber mais. Eles queriam encher o conhecimento divino, queriam crescer espiritualmente. Eles também estavam guiados pelo Espírito Santo, porque eles não estariam ali se não fosse pelo mandato de Deus. Os que estavam pregando não estavam ali pelo mandato de Deus. Ou seja, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. E acima de tudo, eles estavam famintos por conhecimento espiritual. Eles queriam entender do que eles poderiam fazer, do que não poderiam fazer e por que eles eram o povo escolhido por Deus. Então, essas são algumas características de várias outras desses adoradores que estavam lá nessa cerimônia. Terceira pergunta. Qual foi a atitude demonstrada pelo povo diante da palavra de Deus? E quanto tempo durou o culto? Irmãos, assim quando Esdras terminou de ler a lei de Deus e explicar para que o povo entendesse, o povo se opôs em pé, se levantaram e falaram amém e amém. Irmãos, é muito bom ouvirmos isso, porque isso significa que o povo estava entendendo e que a graça do Senhor Jesus estava com todos.
quanto tempo durou o culto? Durou na base de 5 ou 6 horas. Mas que a cerimônia inteira foi em base de um dia que durou. Isso é bastante bom para que... Era como se fosse mais dias, né? Mas foi um dia muito bom para que o povo entendesse bastante. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. Em sua opinião, pessoal, qual é o verso mais importante para se entender o que está acontecendo na história? Para mim, é o verso para memorizar, que é Neemias capítulo 8, versículo 8, que é o seguinte: lia o livro da lei de Deus, explicava com clareza o significado do que era lido e ajudava o povo a entender cada passagem. Para mim é o que mais se encaixa de todos os versos da nossa lição, capítulo 8 de Neemias. De que o povo de que os escribas versados na lei de Deus como Esdras, o governador como Neemias e todos os outros por trás, acima do degrau, eles estavam ensinando o povo entendesse a mais do povo de Deus. Quinta pergunta: de que outras histórias ou eventos bíblicos você se lembra ao ler essa passagem? Assim, para mim, assim, quando eu leio essas mensagens, eu lembro logo de Moisés ensinando lá no deserto, né? Ensinando para o povo a lei de Deus e todas as outras instruções que Deus deu para o povo de Israel naquela época. Eu também me lembro de Jesus na sinagoga, assim como todos os outros apóstolos, né? Ensinando na sinagoga ali, que é a igreja, né? O tempo de Jesus chamava sinagoga. Ensinando para o povo o que era certo, o que era errado. Muitos ouviam e muitos não ouviam. Eu me lembro bastante, de acordo com essa lição dessa semana. Com isso aí, finalizando nosso quadro de perguntas e vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço mais conteúdo, obrigado por responder as perguntas. Obrigado por o Senhor sempre nos fortalecer espiritualmente, assim como o Senhor fez hoje. Que venhamos ser igual às outras pessoas, se levantar e falar amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Peço e agradeço com Jesus. Amém.